né? Constrói uma nação, produzir, fomentar, potencializar, agravar. Eu acho que tem alguns repetidos aí, mas essa é a semântica. Verbos causativos são fundamentais, você tem que dominá-los, tem que conhecer, você vai usar ele o tempo inteiro. Portanto, conheça, instaurar, fomentar, promover, motivar, instituir, construir, arquitetar, alicerçar, dar firmamento, acastelar, corroborar, consubstanciar, produzir, estabelecer, edificar, produzir de novo, fomentar, potencializar, agravar. Isso tem que estar extremamente alinhado dentro da sua lógica de construção argumentativa, porque você vai usar muito. E para finalizar esse momento, a gente colocou sugestões de tópico frasal. Isso é uma dica que eu dou para você. Você tem que estar decidido desde já, né, para a redação de concurso, qual é o tópico frasal que você gosta, qual o verbo causativo você gosta, qual estrutura causal ou consecutiva você gosta, para que você possa construir ela sem ter que ficar pensando as partes que não necessariamente você precisa pensar, né, bonitão? Em uma primeira perspectiva, a superação da fome mostra-se prioritária, uma vez que a persistência desse panorama instaura a consequência 1, a deslegitimação de direitos. Já escolhi na maciota, tá bom, né? Se eu sou aluno, eu já abraço esse e uso no dia. Em uma primeira perspectiva, a fome promove a deslegitimação de direitos. Eu prefiro o modelo inicial, mas o segundo também é possível, né? E fica bom também, mas o primeiro eu acho mais bem construído. Segundo tópico frasal. Então, eu já escolho o segundo tópico frasal em função do primeiro, para não precisar repetir as estruturas, os verbos, as palavras, o tipo. Se eu colocar cenário, conjuntura no primeiro, eu não vou colocar cenário, conjuntura no segundo. Mas eu não preciso ficar pensando isso no dia da prova. Já está tudo alinhado, meu irmão. Tipo do primeiro parágrafo é cenário, conjuntura. Tipo do terceiro parágrafo é realidade, panorama. Tipo dos... Sabe, já decide. Estrutura causal para botar na tese é o ergue-se. Estrutura causal para colocar no tópico é constrói-se. Já decide. O que dá para decidir antes, já decide. Já decide se você colocar a causa 1, qual é a citação que você já vincula a ela, se é Bourdieu, se é Durkheim, se é, sei lá, já decide. Já vai pensando nisso. Segundo tópico frasal. Em uma segunda ótica, cabe ressaltar que a necessidade, eu acho que tem que colocar um artigo aí no teu livro, de se desconstruir a fome, fundamentos na convicção de que essa realidade produz consequências negativas. Está aí, lindão. Só executar. Em uma segunda análise, a fome engendra, ou qualquer outro verbo causativo, consequências. Não gostei do engendra, não. Embora tenha colocado como uma sugestão, eu dessugestiono-a. Em uma segunda análise, a fome produz, arquiteta, alicerça, institui, fomenta, por aí vai. Monte o seu, à la carte, on demand. E só para dar uma lida aqui rapidinho os exemplos. Em uma primeira análise sobre a ótica jurídica, o quadro deficitário na rede de habitação deve ser combatido uma vez que afronta princípios e garantias fundamentais. B. Ademais, em um segundo plano, a superação da carência habitacional deve ser compreendida como prioridade do corpo social, porquanto impacta negativamente a vida de sujeitos dotados de importância intrínseca. Olha que legal! C. Em uma primeira análise, o uso desenfreado dos agrotóxicos deve ser combatido uma vez que deslegitima os direitos do meio ambiente, da vida humana. E D. De jeans. Outro assim, I hate this world. Outro sim, a brega pra cacete. Parece, sabe, que você é aquele cara de 15 anos de idade e acha maneiro usar pullover, sabe? E cachecol. É muito londrino. Não usa outro assim, não. Ademais, em um segundo plano, diminuir a utilização desses produtos químicos nas plantações deve ser compreendido como prioridade do corpo social, visto que a passividade diante dessa prática fomenta a naturalização desse cenário. Então, né, conhecemos aí várias possibilidades. Eu gostaria de fazer um remake da leitura do B, que eu achei bem bonito e fiquei até emocionado aqui na leitura, que eu falo que, em um segundo plano, a superação da carência habitacional ou do complexo quadro de crise habitacional ou do quadro deficitário habitacional deve ser compreendido como uma prioridade do corpo social ou como eixo prioritário de resolução do corpo social, porquanto impacta negativamente a vida de sujeitos dotados de importância intrínseca. Show de
bola, show de bola, show de bola, show de bola. Bom, e assim a gente caminha para mais desafiadora parte, que é como construir o 2.2, certo? Foi! Bom, agora a gente vai falar sobre o nosso lindo e maravilhoso e famigerado 2.2 consecutivo. Como a gente já estudou, falar sobre o 2.2 consecutivo é conversar sobre algo fundamental que é o RCO. Então, postulado, axioma, condição sine qua non. O RCO, essa informação, ela é necessariamente obrigatória numa argumentação consecutiva. Você tem que buscar. Então, o primeiro trabalho é qual a relação entre o problema e a consequência. Como treinar isso? Capítulo as 5 consequências. Tentar entender por que a opressão X deslegitima direitos, por que o tema X nega a história, por que a realidade X dificulta a convivência, por que o problema tal pode promover a naturalização e por que ele oprime indivíduos. O porquê da relação é o RCO. Nada é mais fundamental na redação consecutiva do que a sua compreensão sistêmica e sistemática sobre o RCO, ou seja, por que a consequência oriunda de um problema tal foi de fato gerado. Se isso não tiver na tua redação é inútil. Ela tem que ter isso. Então é isso. Uma redação consecutiva é uma redação que busca o RCO. RCO, família RCO, tem que ter na redação consecutiva. Portanto, essa é a minha grande reflexão. Isso tem que estar na sua cabeça. Opressão. Qual a relação entre uma opressão e um direito? Qual a relação entre uma opressão e negação histórica? Qual a opressão entre uma opressão e a inviabilização da convivência? Qual é a relação entre, sei lá, isso tem que estar na sua cabeça. E acredite, as camadas dessa relação são previsíveis. Fere direito porque deslegitima a dignidade, fere direitos porque afeta a lógica de direitos fundamentais, na medida que a vida do sujeito é colocada em risco. Isso tem que estar na sua cabeça. Você, assistindo todas as aulas, eu me dediquei a falar sobre isso muito. Então é isso, vamos lá. Eu escrevo no material exatamente esse elemento. O foco central dessa análise tenderá a ser a busca pela relação explicativa entre o problema e a consequência do problema. Isso é o item central. Nesse exato momento, a gente já começa com a nossa primeira dica de argumentação, momento que o nosso querido amigo Ramelow projeta para a gente o material de desenvolvimento 1. Nesse material de desenvolvimento 1, você tem aí delimitado as partes do argumento consecutivo que eu considero como necessárias. Então, primeiramente, o isso porque vai introduzir a explicação entre o problema e a consequência, portanto, a informação RCO ela vai ser colocada diretamente após isso porquê. Então, depois que você colocar essa relação, você já vai ter que explicar a relação. O movimento é idêntico à redação causal. O R, só que nesse caso o RCO, ele é apresentado de cara e você vai explicar esse R. Porque se você só colocar a relaçãozinha, fica meio chumbreca, meio 160. Então eu falo, por exemplo, que a violência contra a mulher deslegitima direitos, isso porque elas são silenciadas, instrumentalizadas, nananã. Então essa informação, essa relação, ela faz necessário ser apresentada de cara. O porquê que o problema gera consequência já vem direto após isso. Porquê? Portanto, você já dá de cara para a banca o lindo, o RCO, a relação entre a causa e o problema. Normalmente isso vai ter uma linha e meia, por aí vai. Depois de você explicar isso, você vai colocar um elemento explicativo. O elemento explicativo tem de várias naturezas. Se você quiser uma explicação em que o elemento posterior à conjunção seja anterior ao que veio depois, haja vista, visto que, uma vez que, conjunções explicativas. Se você quiser uma explicação em que o elemento seja posterior, você vai colocar o qual. O Brasil é um país desigual, o qual abandona seus filhos. Primeiro a desigualdade, depois o abandono. O Brasil é um país desigual, haja vista seu passado histórico. Primeiro o passado histórico, depois a desigualdade. Haja vista para o qual
tem essa diferença, o qual projeta um elemento mais para frente e o haja vista um elemento que é anterior ao termo que você colocou, certo? Beleza. Haja vista o qual na medida em que, e aí você vai explicar, né? Então, o grande objetivo dentro desse elemento é a promoção da explicação do termo anterior. Por quê? Porque, cara, você vai resumir uma linha. Você acha que uma linha deu conta da complexidade que envolve essa matéria? Certo? Então, você precisa explicar. Explicar é buscar a causa da causa, é buscar detalhamento, é buscar exemplo, é buscar numeração de fato. Portanto, esse haja vista ressalto, tal qual na argumentação causal, ele é de suma importância. Talvez ele seja mais importante ainda que o isso porque. Que na verdade não é mais importante. Só que a grande questão é que ele, de fato, é o mais esquecido por vocês. Então, haja vista, visto que, explica, e aí você pode pensar em consequências, em efeitos ou em algo a mais. O que, ou cenário que, realidade que, e aí novas consequências ou novos fatores agravantes. Realidade agravada por, né, elemento X, elemento Y. Bom, então, quando a gente observa esse elemento, a gente verifica o que eu coloquei como reflexões. Ao estudar reflexões, você já está visualizando aí, é o que eu te dou para você, de fato, fazer. Explique detalhadamente em seus argumentos as motivações lógicas, sociais, psicológicas, políticas ou econômicas que fundamente a relação entre tema e problema e a consequência advinda dessa realidade. Por que a violência contra a mulher legitima direitos? Por que a homofobia afronta a história? Por que um sistema educacional tecnológico pode nos retirar de um estado de dependência econômica? Então, eu estou falando assim, explica a relação. Essa informação é fundamental. E aí eu falo sobre o verbo, né? Nada de muito diferente, né? Cuidado com o verbo. Já expliquei isso, né? Se for o haja vista infinitivo, se for os outros, verbo no presente. Show de bola. Eu vou deixar nesse momento aí você dando uma lida nesse fragmento por 15 segundinhos. Acho que faz ser necessários, né? Show de bola. Show. Coloquei também para você o desenvolvimento número 2. O desenvolvimento número 2, você vai encontrar essa conjuntura social, econômica, política instaura-se como resultante da causa tal, e aí você vai apresentar o RCO, visto que, e aí você faz a mesma coisa, tipo o que ou o fatores agravantes. Eu coloquei, né, o fatores agravantes separado, fica bem legal. Ponto. Essa problemática, essa realidade de cenários se complexifica, agrava-se, intensifica-se ainda mais devido ao fator agravante, ou seja, o elemento que você apresenta também como um fator prioritário dentro dessa lógica, né? Bem interessante, bem facilzinho. Essa conjuntura econômica instaura-se como resultante, visto que o que ou o cenário que produz alguma consequência tal, um ECOP qualquer. Essa problemática, ou esse quadro, esse cenário, agrava-se, complexifica ainda mais devido a tal fator. Então, uma coisa que eu quero que você observe aqui com muito carinho, com muita atenção, é que eu fiz questão, ao apresentar os dois desenvolvimentos, de não repetir palavras e tal, deixar bem alinhadinho para vocês. E é isso que eu convido vocês a sempre fazerem. Deixar a tua redação meio que já refletida, sobretudo nas partes difíceis, nas partes complexas. Já deixa já pensada a parada, para que você não tenha, né, que pensar o não necessário. Beleza. Se você mergulha lá para a página, lá para o capítulo 18, né, lá para o final do livro, a gente tem elementos que eu vou projetar aqui para você construir o 2.4.
E esse 2.4, fundamental, estou aqui enquanto eu estou falando, buscando ele, que eu chamei de conclusão do argumento. Você não precisa nem buscar o PDF disso. Eu já te dou de presente agora para você pegar isso e já começar a leitura. Voltando aqui à conclusão do argumento, deu uma treta agora, uma treta sem proporções. Está quase dando uma outra treta, porque a janela está aberta, mas a vida é isso aí mesmo. Deu treta, por quê? Porque o plug do microfone que a gente usa, eu tive a falta de inteligência ou a estultícia de plugar ao invés de no cabo do microfone, que eu ia mostrar, mas acho que não chega, eu pluguei no meu telefone celular porque meu subconsciente relacionou-o a um fone de ouvido. Ou seja, se me soltar no campo de futebol, ao invés de jogar bola, eu certamente como a grama toda. Ai, Jesus Christ. Segundo consta nos nossos anais da história, eu devo continuar no processo de análise do conclusão do argumento. Mais uma vez eu ressalto que você encontra isso com mais detalhamento no capítulo 18, tem tudo lá. Então vamos pensar aqui algumas coisas interessantes. Primeira coisa importante que a gente tem que pensar é como concluir o argumento, como concluir. Então a gente tem algumas técnicas. Conteúdo do 2.4. Quando a gente vai para uma redação abstrata, é o local que a gente mais faz coisa de criatividade. De fato, se você pegar as redações exemplares do capítulo 17, eu recomendo que você só as pegue depois de você já entender as modelo Enem, você vai ver que os finais de parágrafos são os momentos em que a gente mais ousa, em que a gente mais tenta fazer coisas interessantes e tal. Então, de antemão, deixo claro que o que a gente vai falar aqui nessa aula é modelo Enem, porque no modelo, no não modelo UERJ, porque falar de modelo UERJ é um paradoxo, porque ela prega o não modelo. Na redação não cristalizada, que a UERJ preconiza, a gente vai ver que o 2.4 é um dos momentos que você mais tem espaço para criar. Menos você tem que cumprir metas na argumentação, como, por exemplo, defender o tópico. Bom, para estruturação básica, você pode, primeiramente, no final do argumento, você pode resumir tudo o que você falou. É como se fosse uma espécie de retomada do que você falou. Eu acho que essa estrutura, embora a gente tenha algumas redações que tenham feito isso e tenham se dado bem, eu acho que o texto não progride, porque essa informação, na teoria, você já vai ter dado no tópico frasal e você já meio que fala isso lá na conclusão. Portanto, eu não vou nem perder meu tempo abordando isso, porque eu não quero que vocês façam, mas é possível, algo do tipo, dessa forma, a compactuação da sociedade que se silencia, de fato, promove o cenário da homofobia. Parece bastante com o tópico frasal em que a gente constrói esse argumento. Bom, possibilidade 2. Possibilidade 2, você pode apresentar conclusões lógicas que as informações presentes no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo deixaram com que você pudesse concluir. Então, você acabou de falar que a homofobia tem relação com uma sociedade que se cala, então você conclui colocando dessa forma, de fato, a sociedade silenciada permitirá que esse panorama nunca seja vencido até que ela venha a se levantar contra o cenário. Então, uma conclusão que você obteve a partir da análise lá de cima. Imagina um belo de um portanto aí, em que você pode, a partir do que você disse, concluir tal fato. A gente usa muito o que eu vou falar agora, que você vai usar o 2.4 para projeções, consequências, apresentar consequências daquilo que você argumentou. Então, não estou falando sobre só consequências de problema, mas consequências do que você argumentou. Na redação consecutiva é a apresentação do ECOP. A apresentação do ECOP, portanto, faz muito necessário, você apresenta consequências pra caramba em cima daquilo que você falou. Você pode utilizar o 2.4 para continuar relacionando a citação com o argumento. Alguns alunos fazem isso, usam o 2.4 para coisas do tipo, dessa forma, o pensamento de Rousseau mostra-se de fato vivo na sociedade brasileira na medida que o Estado ainda permanece ausente,
da construção de uma sociedade de fato isonômica. Então você usa o 2.4 para trazer as relações. É importante. Você também pode propor caminhos, bem maneiro, vai ter um modelo aqui embaixo, caminhos. Dessa forma, a conscientização do corpo social, de fato, faz-se prioritária para que se reverta o grave cenário de violência contra a mulher no Brasil. Então você propõe o caminho, e é legal porque é o avesso, talvez, de uma redação causal que você apresentou a compactuação da sociedade como causa da violência contra a mulher. Lá no 2.4, você reflete que a conscientização social que desconfiguraria essa compactuação, porventura, pode vir a ser um elemento de resolução ou de atenuamento de uma problemática qualquer. A gente sabe muito bem que o modo é o avesso da causa, tal qual a relevância é o avesso da consequência. Então, eles funcionam dicotomicamente, de maneira bem interessante, se você apresentar no 2.1 e no 2.4 o outro. Beleza. Isso que eu falei vai ter muito sentido ainda, sobre a dicotomia causa versus modo, consequência versus relevância. Então, tudo o que é uma consequência negativa, a gente combate em função de uma relevância positiva. Eu pego, por exemplo, uma opressão qualquer, ele produz como consequência a deslegitimação de direitos, e se a gente jogar no âmbito da relevância, é relevante combater o problema qualquer para garantir direitos. Consequência negativa, inverte relevância. Redação causal, inverte redação modal. A compactuação da sociedade produz a violência contra a mulher. A conscientização da sociedade diminui a violência contra a mulher. A violência contra a mulher produz negação de direitos fundamentais. É relevante combater a violência contra a mulher para garantir direitos fundamentais. Relevância está para a consequência, assim como causa está para modo, e elas formam, nessa brincadeira, um grande ciclo sem fim que nos guiará pela dor e pela emoção, o afeto e o amor. Amém? Amém. E aí a gente vai começar a observar, dentro do nosso mecanismo, os modelos estruturais que a gente vai começar a executar. Primeiro que aparece é o em vista disso, a causa do problema, a compactuação da sociedade, ao construir, ao instaurar, ao alicerçar. O complexo cenário de violência contra a mulher alicerça uma sociedade interpenetrada em alguma consequência que porventura eu queira trazer. O que torna urgente a resolução desse cenário, dessa conjuntura, dessa realidade, desse panorama, qualquer tipo que você encontra na página 98 de seu Book 1. É em vista disso, dessa forma, portanto, a inaplicabilidade das leis ao instituir uma sociedade pautada na desconfiança quanto ao serviço público, alicerça uma sociedade interpenetrada na baixa produtividade, o que torna urgente a resolução desse panorama. Bem tranquilo, bem maneiro, bem bonito, bem cool, bem coolest, para você construir muita coisa interessante. Ressalto que o em vista disso é uma conjunção explicativa, conclusiva. Você encontra no capítulo 18, lá no final dele, uma vasta lista de conjunções explicativas, causais, conclusivas, que você pode usar como parâmetro. Os verbos causativos, que a gente já estudou hoje, também são necessários. E tips que você encontra na página 98. Vamos para o nosso segundo exemplo. Eu coloco dessa forma, tá? Escolha uma vírgula. A fome torna-se intrinsecamente presente ou interpenetrada na sociedade brasileira, promovendo as consequências, a deslegitimação de direitos e a opressão e a mortalidade de crianças, e desconstruindo cotidianamente a alteridade, a justiça, a ética, o direito à vida, a história de luta de um povo. Bem bonito o segundo exemplo. Ressalto mais uma vez que a gente tem um intrinsecamente, a gente pode trocar o intrinsecamente pelo imanentemente. Estou agregando aqui, se não tem no seu livro, vai ter no PowerPoint. Imanentemente, interpenetrada, que pode ser trocada por submersa. Ficou submerda no meu. Submersa, imanentemente. Promovendo as consequências e desconstruindo cotidianamente
a consequência qualquer. Curto muito o segundo, achei mais pocket, mais direto. O terceiro, na versão do livro, tem uma ziquezira aí, que a gente já corrige. Eu apresento assim, como consequência desse complexo panorama, a sociedade brasileira, eu apaguei alguns elementos aí, aprofunda-se em um intenso cenário de consequências, deslegitimidade de direitos. Ou você pode colocar consequências da consequência, apresentar efeitos da consequência do problema numa argumentação consecutiva. Você argumentou o tempo inteiro que a consequência, é a deslegitimação de direitos, e eu coloco, como consequência da deslegitimação de direitos promovido pela violência contra a mulher, a sociedade brasileira aprofunda-se em intenso cenário de inviabilização do convívio ético, apresentando uma outra consequência que a gente vai utilizá-la como efeito da consequência do problema. O que desvela, palavra que eu considero belíssima, vou até colocar aqui em negrito, a imprescindibilidade de superação dessa conjuntura ética, moral, humanitária, política, orçamentária, sabe-se lá o quê. Padrão, coisa bonita de se ver, coisa alegre, coisa cool. Dessa forma, a atuação estatal em relação à grave crise de degradação ambiental que se faz presente no país mostra prioritária para a superação desse inadmissível cenário. É a quarta, essa que não tem o seu capítulo 18 e em lugar nenhum. Eu coloquei aqui na aula como uma possibilidade nova, que é a apresentação de uma conclusão de argumento com a apresentação de uma proposta. Bernardo, isso não é uma proposta de intervenção? Não, se fosse uma proposta de intervenção, eu chamaria ela de proposta de intervenção. Isso é uma conclusão de argumento que tem como eixo propositivo você sugerir algo. A proposta de intervenção, ela por sua natureza é longa. Ela apresenta quem vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, qual é a finalidade, explicações, detalhamento, viabilidade, correlação com o argumento, ou seja, isso não é uma proposta de intervenção. Isso é tão somente a apresentação de um caminho possível para a superação. Ou seja, fazer 2.4 é ou concluir uma ideia, ou colocar consequências, ou apresentar um caminho, ou se você tiver uma expressão mais complexa, mais densa, mais interessante, você pode fazer coisas interessantíssimas a partir, por exemplo, de argumentações abstratas, certo? Bom, então vamos conversar sobre a totalidade da estrutura consecutiva. Como você bem compreendeu lá no início da aula, a estrutura consecutiva configurar-se-á pela proposição de um tópico frasal especialíssimo, que é o quê? O problema. Cadê? Tô meio perdido aqui. Perdido. Você vai apresentar o termo introdutório, a metodologia, o problema, a estrutura consecutiva, a consequência e a justificativa. Portanto, algo do tipo, em uma primeira análise, sob a ótica tal, o complexo cenário de violência contra a mulher institui a deslegitimação de direitos, uma vez que os nega. Para montar essas estruturas, faz-se necessário conhecer as ECONs, as estruturas consecutivas, que são bastante utilizadas para fazer tópico, frasal e tese. Aí eu coloquei vários, né? Também dá para utilizá-los no 2.4, né? Esses ECONs aí, que você está vendo no seu material. A superação do problema, mostra-se prioritário, uma vez que a persistência desse cenário. Depois de fazer isso, a gente estudou os verbos causativos, como instaurar, fomentar, promover, motivar, instituir, construir, arquitetar, alicerçar, dar firmamento, acastelar, corroborar, consubstanciar, produzir, estabelecer, edificar, fomentar, potencializar, agravar, verbos fundamentais para a semântica de uma argumentação. E fomos para aquilo que eu considero um momento perigosíssimo, que é você estruturar o desenvolvimento, né? Entender que o desenvolvimento do 2.2 de uma redação consecutiva é muito parecido com o de sempre, né? Isso porque haja visto o quê? Né? E eu deixei claro que eu propus o desenvolvimento 2. Essa conjuntura está como resultante de, visto que, o que. E por fim, a gente pulou obviamente a citação, porque a gente tem uma aula só dela, e navegamos com muita força e coragem para a conclusão do argumento. Essa é a estrutura consecutiva. Foco total na sua reflexão sistêmica para encontrar o RCO. O problema gera a consequência devido a um RCO. A fome produz opressão devido a um RCO. Em um primeiro momento, eu convido você a estudar com profundidade os RCOs dos capítulos de redação consecutiva. Daqui a pouco você vai começar você mesmo a projetar
as suas consequências, você vai ter que buscar as suas RCO. O Otimiza é caveirão? É claro que não. Caveirão é para o aluno que não entendeu o nosso método, não estuda, mas se apega a uma estrutura ou outra e acha que isso é o nosso curso. Reduzir o Otimiza a caveirão significa que o aluno que está fazendo isso, ele não entendeu o nosso método. Ah, mas a minha professora falou que o Otimiza é caveirão, né? E eu estou falando que a sua professora não conhece o Otimiza a fundo para emitir opinião, ela conhece o trabalho de um aluno que não entendeu o nosso método. E eu peço para que vocês contem para a professora, para caso ela tenha alguma dúvida, ela comparar as notas da gente com qualquer outro. Tanto no Enem quanto na UERJ, que toma como criatividade o ponto de partida. Só no passado o Otimiza lançou 5 notas 20, das 3 redações tiraram 20 na medicina da UERJ, 2 são nossas, inclusive as 2 que estão no manual do estudante de medicina, com as redações exemplares, são nossas. Então, claro que a gente não está fazendo um caveirão, que a gente está te ensinando diversas maneiras de fazer todas as partes da redação, e ainda te insuflando a necessidade de você usar e criar as suas maneiras. É importante falar isso porque a gente tem sofrido algumas críticas nesse sentido, né? Então, eu não recomendo que vocês fiquem utilizando introdução de Júlio Verne, Cândido e Otimismo. Não recomendo de forma alguma, certo? Certo. Bom, um grande abraço a todo mundo. Foi ótimo estar com vocês. Fiquem com Deus. Fui!